Olá, irmãos, dando continuidade ao estudo, a esse estudo prático de como utilizar essas metodologias, esses procedimentos com relação ao magnetismo mental, auxiliado, secundado pela prece, para ajudar aos nossos irmãos. Nos vídeos anteriores, quem está entrando agora e vendo esse vídeo pela primeira vez, tem os vídeos anteriores, o primeiro que tem uma introdução, que dá uma base sobre a estrutura mais ou menos da mente, para a gente compreender. E especificamente no vídeo de hoje, iremos tratar sobre o tema da esquizofrenia. Muito importante para nós. Não iremos entrar aqui nos aspectos científicos, médicos, da psiquiatria, sobre o que se fala sobre a esquizofrenia, dos conhecimentos humanos. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é justamente essa parte espiritual. A mente que está no âmbito espiritual. Então, assim, iniciaremos aqui no nosso estudo e que acompanha até o final, que no final teremos aí o procedimento de harmonização através da prece. Boa noite, meus amigos. Dando continuidade a essa introdução que Gustavo fez, nós gostaríamos de também apresentar rapidamente, em linhas gerais, alguns detalhes sobre essa questão da mente, como nós apresentamos em outra oportunidade. E então, nós vamos precisar citar aqui algumas estruturas da formação da mente para podermos mostrar os detalhes com relação a como o tratamento da esquizofrenia vai funcionar nessas estruturas. Então, a partir daí é que nós vamos aplicar o tratamento, a terapêutica mentomagnética para as pessoas que serão apresentadas ao grupo com o processo da esquizofrenia. Assim, essas estruturas que já citamos em vídeos anteriores, o campo consciência alerta, o aglomerado. Então, o campo consciência alerta, só para quem quiser explicações melhores, né, nos primeiros vídeos, a gente tem um aglomerado. No primeiro vídeo falamos também, mas especificamente hoje vamos dar uma continuidade nesse tema do aglomerado, né, Sebastião? Isso. Então, o campo da consciência, essa área mental onde fica registrado todas as nossas ações em harmonia com Deus. Em essência, é isso. A base de todo o trabalho do mentomagnetismo está justamente no amor. No amor que cada um conquistou ao longo da sua vida, que fica nesta área mental do campo consciência alerta. E esse conceito do aglomerado, que a gente estava conversando aqui antes, né, Sebastião? Assim, esse aglomerado se usa, né, nos sistemas estelares, de galáxias, que é justamente a junção de vários, de estrelas, de vários corpos celestes, né, Sebastião? Mas ele tem uma metáfora bem interessante sobre o aglomerado, né, Sebastião? É uma conotação um pouco diferente e que para nós serve como um modelo para darmos a compreensão mais clara desta proposta dos espíritos benfeitores que trouxeram para compreendermos algumas das estruturas da mente, porque nós sabemos o universo mental é muito complexo e por isso eles vão nos introduzindo com algumas informações importantes sobre a mente. Vamos ver aqui, Gustavo vai passar aqui o slide para nós pegarmos esse primeiro exemplo, que é esse exemplo do aquário. Você vê aí o aquário de vidro, né, com a água, os peixinhos. Então aqui nós vemos exatamente a representatividade daquilo que nós chamamos de aglomerado, que seria este líquido que está permeando todo o universo do aquário. Esse universo seria a mente. Este líquido seria essa estrutura energética especial que nós chamamos de aglomerado. E esses peixinhos que estão aí de tonalidades diferentes, tamanhos diferentes, são exatamente os campos mentais que nós vamos construindo ao longo da nossa evolução. E nessa imagem aqui, mais especificamente, claro que são imagens assim, só para a gente ter uma ideia mais concreta, temos aqui um globo, né, Sebastião? Com os campos mentais. Uma esfera de vidro, representando aí a mente, e esses pequenos
elementos luminosos no interior, foram criados artificialmente, evidentemente, mostrando como se fossem os campos mentais que fazem parte de toda a nossa estrutura mental. Isto é só um exemplo, não é na realidade assim, mas é para nós termos uma ideia de como funciona a estrutura da nossa mente. Mas o que é esse aglomerado? A gente entende, é uma água, é um espaço. O que serve? Para que serve esse aglomerado? E por que estamos realmente tocando desse assunto? Porque é uma construção, como a gente tentou aqui trazer essa parte concreta, abstrata. Porque, na verdade, ele funciona como uma, a gente pode também assim especificar como uma nuvem, seria uma nuvem dentro da mente, em que os campos mentais seriam essas pequenas estrelazinhas aqui, né, Sebastião? Os campos mentais que se interligam, mas o teor dessa comunicação se dá por esta nuvem, ou como a água que Sebastião... Uma nuvem de energia sutil, né? Dizer assim. Isso, uma nuvem de energia sutil, que tem características. O aglomerado tem características. E quais são as características que faz com que se dê a comunicação interna da mente? Por isso que é importante o aglomerado. É ele que dá o tom, o teor das comunicações internas da mente. E essas características do aglomerado se dá pelo seu interior, pelo seu pensamento, pelo que você é e pelos seus objetivos de vida, as suas construções ao longo da vida. E nessa proposta, por exemplo, nessa reencarnação, qual é o seu objetivo? O que é que você quer? O que é que você pensa? Porque esse fio condutor, esse pensamento regente, que até o Espírito Carlos fala, né? Esse pensamento regente que está aí nesta nuvem energética, que é o aglomerado, é que dá o teor das comunicações internas da mente. Muito bem. Então eu gostaria de passar o próximo slide para acrescentarmos mais alguns detalhes com relação a essa questão da estrutura da mente e o aglomerado e os elementos que fazem parte da mente. Passa aí, Gustavo, por favor. Esta imagem aqui, né, Sebastião? Ela já dá para a gente ter uma visão melhor. Olha aí as comunicações, os campos mentais, os filetes de energia. Né, Sebastião? Exatamente, é onde ocorre a transferência de informações de um campo mental para o outro, porque eles têm essa ligação, eles estão em permanente comunicação um com o outro. E isso vai afetando completamente a forma como o indivíduo pensa, como ele vive, todo esse material informacional que está nele. Além disso, tem a questão da estruturação deste comportamento entre os campos mentais. Quando ocorre essa desestruturação, esse defeito nas comunicações, apresenta-se o fenômeno da esquizofrenia. Como vocês estão vendo aqui, esses filetes de energia são as comunicações internas da mente. E o teor dessas comunicações, como a gente falou, né, é dado pelo aglomerado, que está associado ao quê? Ao que você é, aos seus pensamentos, às suas decisões. E quando há uma ação muito profunda que desorganiza isso aqui, que ação profunda é essa? São os nossos erros, os nossos desatinos, os nossos desequilíbrios. Ele acaba alterando o quê? Os nossos objetivos de vida, o nosso pensamento regente, que compõe o quê? O aglomerado. E quando isso acontece, a sistemática de comunicação interna dos pensamentos, porque existe aqui toda uma organização que a gente tem uma ideia, os espíritos passam para a gente assim, de forma teórica, para a gente ter uma ideia de como funciona, mas não temos ainda condições de ter com profundidade como isso acontece. Então o que ele diz é que quando as nossas ações, os nossos pontos de dispersão de energias
relacionados a ações que nós fizemos no passado, que estão vibrando aqui dentro, que são energias destoantes e desequilibrantes, que desequilibram, alteram a organização, desequilibra a comunicação entre os campos mentais, provocando distonias mentais e esse estado esquizofrênico. A gente está falando aqui de forma bem geral, especificamente no livro, ele conta com detalhes como isso, com mais detalhes como isso ocorre. Mas o que é importante a gente entender aqui é esse caminho que acontece. E vamos aqui entrar em mais detalhes sobre como isso realmente, né, acontece, como isso vem provocar um pouco essa desorganização da mente. Perfeito. Muito bem, meus amigos, vamos passar para o próximo esquema, para nós termos uma noção, inclusive dessa gravura que se encontra lá no livro, mostrando aqui claramente esse modelo. Nós vemos aqui os campos mentais representados por essas bolinhas que aí estão. O aglomerado significa toda essa abóbada cinzenta que está aqui aparecendo na figura. E ali temos consciência de vigília, que seria essa pequena camada clara que está percorrendo aqui acima do aglomerado. Observe que os campos mentais, eles estão representando com essas bolinhas sem as comunicações, para nós termos uma ideia de que no aglomerado se encontra a infinidade de campos mentais que foram criados a partir das vivências nas múltiplas encarnações. Então, é importante que ocorra uma reestruturação do aglomerado em comunicação com os campos mentais que a pessoa possui, e isso vai afetar exatamente a resposta que ele tem na sua consciência em vigília. Sua consciência de vigília. Por quê? Porque tudo que acontece no seu campo mental, na sua estrutura mental, como um universo, de toda a sua elaboração evolutiva, vai repercutir sempre na sua consciência, naquele momento encarnatório em que ele está vivendo. Então, tudo isso faz parte termos uma visão de como aparece uma problemática psíquica, no caso aqui, a psicose, que nós chamamos também aqui da esquizofrenia, como o Espírito colocou para nós, que então essa desestruturação pelos malfeitos, pelos desequilíbrios, pelos traumas que aconteceram, vai causando uma alteração no ótimo que essa mente deveria estar funcionando e, consequentemente, a repercussão na nossa vida de relação com o mundo e com as pessoas. Interessante, olha interessante, que consciência de vigília é essa consciência que eu estou agora acordado, né? Vigília está acordado. Então essa consciência que eu estou aqui desse ser nesse momento da minha encarnação. E o que vem para a consciência de vigília, de tudo que está aqui dentro da mente, existe um filtro. Senão nós ficaríamos loucos de tanta informação, se não existisse uma coordenação de todos os pensamentos, todos os campos mentais, toda a nossa experiência, como diz Emmanuel, tem no livro aquele que ele fala dos médios, cadê meu Deus? Seara dos Médios? Seara dos Médios. No capítulo 38, faixas, que ele diz que o pensamento, ele é formado por nossas experiências. Tá aqui, as nossas experiências formam o nosso pensamento. Então, essas experiências não podem vir à tona para a consciência de vigília, de forma não só de pensamentos, de lembranças específicas, mas de sentimentos, de angústias, de vontades, de desejos, de recuos, de introspecção, de expansão. Como isso ocorre? Existe um filtro. O filtro da consciência de vigília está associado, como Sebastião bem explicou, ao aglomerado. A esse teor energético, esta nuvem energética que compõe a nossa mente, que está relacionado às nossas aquisições espirituais, no bem, os nossos objetivos de vida, os nossos desejos, a formação do nosso ser.
Então a mente, ela tem essa formação cíclica. A gente tem uma compreensão linear, Carlos fala no livro, né? Que eles estão dando esse modelo para a gente compreender, mas a mente, ela não é uma forma linear. Ela tem um componente cíclico, e essa conjunção de fatores é difícil para a gente ainda compreender de forma profunda. Então ele passou para a gente mais essa compreensão abstrata de como se organiza. Isso aqui a gente está falando só de um aspecto da mente, né? Tem outros detalhes, né? Da mente, para a gente entender como as nossas ações organizam o que vem tanto para a nossa consciência de vigília, como o que circula aqui dentro. Então, estando desorganizadas as comunicações internas, ele chama disso de um estado esquizofrênico. E é o que iremos, assim, rápidas palavras, resumindo, né? A gente colocou aqui um pouco essa experiência que foi passada para a gente, essa teoria, para explicar como faremos e como poderemos contribuir para o tratamento. Um tratamento mental harmônico através da prece. Dando continuidade a essas explicações que Gustavo nos trouxe, com muita lucidez, vamos pedir permissão para fazer uma breve leitura de uma parte aqui desse livro, que diz respeito às questões da esquizofrenia, aqui no capítulo 15. Então, aqui nesse texto, nós vamos apresentar a explicação que o Dr. Carlos, que é esse espírito que tem auxiliado a todos nós, é sobre alguns pontos importantes que se refere à esquizofrenia e o seu tratamento. Então ele diz assim na página 164: como sabemos, o grande problema da esquizofrenia está na alteração do controle sistêmico da consciência de vigília. Iremos, por conseguinte, promover reflexões profundas no indivíduo, pois faremos reverberar as energias do campo consciência alerta em todo o aglomerado. Porquanto, o campo consciência alerta, em vibração, entra em contato com as energias superiores trazidas pelos irmãos que coordenam os trabalhos de atendimento em regiões superiores. Estas energias entram em estado de comutação com os registros mais sublimes de amor que a criatura de Deus possui. Esse é o primeiro parágrafo que nós selecionamos para mostrar a importância que eles dão a essas estruturas da mente e como elas funcionam durante a intervenção que eles fazem durante o momento do atendimento, da aplicação da técnica, da terapia da prece. Só para lembrar, né? O campo consciência alerta é onde ficam registrados todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos em harmonia com Deus. Muito bem. Continuando agora nessa última parte, que é a parte interessante, quando ele diz: portanto, toda experiência no bem vibra no espírito em alto padrão de amor. Este é o tratamento. Faremos o campo consciência alerta entrar em contato com o aglomerado. Ao entrar em contato com o aglomerado, promoverá uma onda de novos substratos, novas reformulações condutivas, um reajuste que irá aos poucos tomando corpo e, por conseguinte, equilibrando o filtro de consciência em vigília. Quando colocamos as energias superiores em contato com o aglomerado, elas se expandirão pelo universo mental. É como uma explosão íntima, porém, que não opera em destruição, mas em reestruturação, em reerguimento. E, dessa forma, nós apresentamos em linhas gerais esse detalhe que ele nos chama a atenção para o tratamento desse estado alterado de consciência, que é a esquizofrenia, que o tratamento é através do amor. Esta vibração que é gerada pela prece para fazer vibrar o campo consciência alerta, onde, como Gustavo falou, estão inscritas
as leis divinas, e esse campo informacional da consciência do espírito entra em vibração e vai então repercutir sobre todo este campo que nós chamamos aqui de aglomerado, junto com os campos mentais que estão desestruturados. As suas conexões estão relativamente desorganizadas pelas razões diversas, e então a prece, esta vibração do campo consciência alerta, vai reajustando gradualmente, a fim de que haja algum tipo de reequilíbrio que auxilie o indivíduo na sua vivência de relação com o mundo e consigo mesmo, para que ele possa ser mais feliz na sua jornada. Passaremos agora à descrição sucinta do procedimento que nós utilizamos dentro do nosso trabalho de assistência espiritual. A primeira coisa que nós fazemos é a oração para a unificação do grupo. O corpo mediúnico precisa estar sintonizado, harmonizado. Então, a primeira coisa que é feita é esta prece para que todo o grupo se sintonize com o ambiente do trabalho espiritual. O segundo passo é quando nós escolhemos uma pessoa, um dos médiuns do grupo, para servir de ponte da ligação mentomagnética que será feita entre o paciente e o médium. A partir daí, nós nos aproximamos, o dirigente se aproxima do médium e, através da unificação dos pensamentos do corpo mediúnico, onde todos agora já estão em harmonia, vamos direcionar os pensamentos, as energias mentais, através da prece que vai sendo realizada e focalizando a mente do paciente, esteja ele no ambiente ou à distância. Geralmente, o tratamento é feito à distância. A partir daí, toda a energia, a prece que é feita para ativar o campo consciência alerta. Quando depois de alguns momentos da oração, que é feita a sintonização com este campo e a sua ativação, e, digamos assim, por intuição ou por percepção natural, nós percebemos que o campo consciência alerta está modificado, até pelas informações que os benfeitores fornecem, passamos a ação da expansão da vibração do campo consciência alerta para todo o aglomerado, aí envolvendo também os outros campos mentais que fazem parte deste aglomerado, e essas energias vão gradualmente auxiliando na reestruturação, no refazimento das ligações, algumas que estavam desfeitas e outras que não eram necessárias, e assim vai sendo feito o procedimento para o caso da esquizofrenia que o nosso irmão apresenta. A partir daí, após algum breve instante de expansão dessas energias, nós concluímos o procedimento, agradecendo aos benfeitores, agradecendo a Deus com a prece de encerramento do procedimento, desconectando também o médium que estava ligado ao paciente. Vamos agora só fazer, Sebastião, divisão, passo por passo. Primeiro passo seria a prece do grupo, A prece do grupo. A prece do grupo de harmonização. Então, o primeiro passo. E depois, o segundo passo, seria a seleção do médium que vai fazer a conexão mental com o paciente. Lembrando que nos vídeos anteriores nós já explicamos que não existe uma mistura da mente com do médium, como dizer assim, necessariamente médium. Qualquer participante pode fazer essa ligação, né? Não existe essa mistura dos pensamentos do componente do grupo mediúnico com o paciente. É um caminho energético, como os espíritos explicam, né? É um molde mental, né? É como um leito do rio que se passa a energia. Então não existe não assim, é uma intrusiva. mistura. Não é, exatamente, não é intrusiva. Então essa ligação, o segundo passo seria esta ligação. A ligação do médium e do restante do grupo com as suas condições mentais de vibração elevada para auxiliar o paciente. Como vocês veem aqui na imagem, né? Na verdade, a experiência
existe o médico, o componente do grupo, que está ligado diretamente. Mas todos os outros componentes do grupo também entram na sintonia e percebem as intercorrências relacionadas às vibrações mentais do paciente. Todos os componentes acabam tendo percepções complementares e conjuntas. Isso aí vai da experiência, né, Sebastião? Exatamente. Aí o terceiro passo é o encerramento. Desculpe, é a ativação do campo consciência alerta e a sua expansão para o aglomerado. Através da prece, né? Através da prece. Sempre utilizamos a prece como o elemento de, digamos assim, de transferência das energias benevolentes, amorosas que todos nós geramos, para poder o indivíduo ser auxiliado neste momento. E a partir daí, quando isso ocorre, e é um tratamento que não é de efeito imediato, mas ao longo de um tempo que ele vai recebendo o tratamento, em várias sessões, vamos dizer assim, é que ele vai começar a apresentar uma alteração na sintomatologia, dos seus comportamentos, dos seus pensamentos, naquilo que ele é. Então, essas alterações vão sendo verificadas a posteriori para podermos termos uma ideia de como está sendo feito o trabalho. É necessário nós frisarmos o seguinte, que todo este trabalho é permeado e coordenado pela equipe espiritual. Nós somos, digamos assim, os auxiliares deles. Nós estamos fornecendo material energético para eles. Mas eles é quem atuam todas as estruturas mentais às quais eles têm acesso. Nós não temos. Nós apenas somos informados de como funciona e nós damos a nossa contribuição. Verdade. Então aqui encerramos esse vídeo sobre a esquizofrenia. Os detalhes se encontram nos livros, né? Lembro muito de Dr. Vitor Ronaldo, que ele sempre dizia nas palestras: não recebemos nenhum recurso pessoal com a venda dos livros. Todos são destinados para os trabalhos caritativos. Então, assim, encerramos esse vídeo e no próximo temos o último vídeo. O próximo vídeo iremos explicar dessa forma assim dinâmica o procedimento para as distonias mentais de forma mais geral, não é, Sebastião? Esses exigem uns passos a mais. Então, até breve. Grato.